Antes de tudo, eu gostaria de agradecer e louvar ao nosso Deus Elohim, nosso Pai Celestial e nossa Mãe Celestial, por me permitirem fazer essa apresentação hoje. Isso é criação. Está ao nosso redor. E dentro da criação, há vida. Quando olhamos para a vida, podemos ver que há um Criador. De fato, toda a criação tem um Criador. Mas é comum hoje em dia que as pessoas negam seu Criador, mesmo que a prova do nosso Criador esteja ao nosso redor. O que vocês veem aqui? Sem a criação, a vida seria assim. E sem o Criador, a vida existiria assim. Por isso, hoje, através da criação, vamos compreender a existência do nosso Deus Criador, nosso Deus Elohim, através da apresentação, Deus Elohim, a assinatura do Criador. Todos os criadores têm uma assinatura. A sua assinatura é o seu estilo, o seu padrão, e o que eles intencionalmente colocaram dentro da criação pela sua vontade. Então, chegamos a pensar que engenheiros, arquitetos, artistas, todos eles têm a assinatura de sua criação. Vocês conhecem essa pintura? Então, quem pintou a Mona Lisa? Vamos ver o uso da cor, a expressão no rosto, até mesmo o fundo escuro. Se vocês observarem sobre isso, compreenderão que Da Vinci tem um estilo. Da Vinci tem um padrão dentro de sua criação. Vocês acham que Da Vinci pintou essa pintura? Por que você diz isso? O padrão é totalmente diferente. O estilo é diferente. O estilo de Pablo Picasso é abstrato. Isso significa que ele não está preocupado com o realismo. Ele quer que a tinta evoque emoção. Podemos perceber que Picasso tem um padrão completamente diferente de Da Vinci. Essa pintura é chamada de Noite Estrelada. Vocês acham que foi Da Vinci ou Picasso quando olham para o padrão? Não. Já que é diferente, podemos compreender que deve ser um criador diferente. Eu acho que ouvi de alguém. O pintor disso é Vincent van Gogh. Quando vocês olham para o padrão, vocês percebem que Van Gogh usa muita cor. Ele colocou redemoinhos por toda a pintura. Parece que uma rajada de vento passou por ela. Ele é conhecido por colocar muita tinta na tela. É como se pegasse um tubo de tinta e apenas borrasse na tela. Quem vocês acham que é o criador dessa pintura? De imediato, podemos entender muito claramente. Na verdade, quando vocês olham para o padrão, vocês veem claramente quem é o criador. Vocês olharão para a próxima pintura? Quem vocês dizem que é o criador? Sim, diríamos Van Gogh. Agora, fora do processo de eliminação, eu acho que todos nós devemos acertar essa última resposta. Mas, para fins de argumentação, vamos ver a última pintura. Quem pintou isso? Pelo padrão, pelo estilo, nós claramente vemos que isso é de Da Vinci. A expressão no rosto, o uso da cor, até mesmo o fundo escuro, nos mostra claramente que Da Vinci pintou isso. Mas, e quanto ao verdadeiro Criador, aquele que criou o universo, a Terra e toda a vida neles? Esse Criador tem uma assinatura que podemos reconhecer? De acordo com a Bíblia, quando vemos a Epístola aos Romanos, capítulo 1, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Simplificando, se estudarmos bem a criação, conheceremos claramente o nosso Criador. Então, se dermos uma olhada nas próximas 4 imagens, galáxia, folhas de uma planta, até mesmo um rosto humano e a dupla hélice, o DNA, o que essas 4 imagens têm em comum? No começo, não é fácil. Eles parecem não ter relação quando olhamos para eles pela primeira vez. Porém, se dermos uma olhada mais de perto, se olharmos profundamente para o padrão, para o estilo, compreendemos que há algo relacionado a essas 4 imagens. O que está relacionado a elas? É a série de números que vocês veem aqui, chamada de sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é uma série de números encontrados por toda a natureza. É definida como uma série de números em que um dos números da série é a soma dos 2 números anteriores. Simplificando, quando você começa com 0 e 1, se você somar essas séries de números, você obtém a série de Fibonacci. Se continuarmos até o infinito, esses são os números de Fibonacci. O que é realmente incrível sobre os números não é apenas a série, é a relação entre os números.
Quando descobrimos, dividindo os dois números em séries, obtemos o que é chamado de proporção áurea, e alguns até chamam de proporção divina. Quando você divide dois números na série, você obtém o número φ, que é 1,618, e assim por diante até o infinito. Então, até agora, a menos que você realmente goste de matemática, isso ainda parece um pouco chato. Qual é o objetivo? O ponto é que a proporção áurea, 1,618, é encontrada por toda a natureza. A série de números é encontrada por toda a natureza. É por isso que através da história, matemáticos, filósofos, cientistas, eles viram a natureza e a observaram e encontraram esse número, essa proporção áurea. O que é importante para nós compreendermos é que os matemáticos e cientistas, eles não fizeram as dimensões das plantas. Eles não fizeram a proporção áurea. Eles apenas observaram o que já estava criado. Isso significa que houve um Criador que usou esse padrão. Há um Criador que decidiu, esse é o estilo com o qual eu vou fazer a criação. Isso significa que a série de Fibonacci é a assinatura do Criador. Há mais um ponto que devemos entender sobre os números de Fibonacci e vamos seguir em frente. Quando vocês começarem a traçar os números de Fibonacci em um quadrado, se olharem atentamente, verão que são os mesmos números que viram na série 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e 34. Se você desenhar um arco entre os quadrados e conectar todos eles, terá a espiral de Fibonacci. É a série de Fibonacci, é a razão áurea, e é a espiral de Fibonacci que é a assinatura do nosso Criador. Então, onde podemos encontrar esse padrão? Onde podemos encontrar esse estilo do Criador? Não olhando além do corpo humano, nosso próprio corpo é o sinal e a assinatura do nosso Criador. Se dividirmos o torso pela altura de uma pessoa, obtemos 1,618, e é muito próximo, já que é um número irracional. Os 3 dígitos em seu dedo estão em φ, a proporção áurea. Se você tomar a relação da sua mão com o seu antebraço, nós obtemos a proporção áurea, e até o braço inteiro comparado com o antebraço está nesta proporção divina, a proporção áurea. Na verdade, sabendo ou não, nós julgamos a beleza humana de acordo com essa proporção. Quando um rosto humano está nas dimensões da proporção áurea, dizemos que ele é atraente, como um modelo. Quando nosso rosto está um pouco fora de proporção, nossos olhos estão muito próximos, nossos lábios estão muito altos em nosso rosto, chegamos a dizer que a pessoa não é tão atraente. Então, alguns de vocês podem estar deprimidos agora, assim como eu. Mas vocês podem se animar. Há algo sobre vocês que está lindamente na proporção áurea, o seu DNA. O DNA dentro de todos nós também tem a sequência de Fibonacci que tem 21 angstrom de largura e 34 angstrom de comprimento, de acordo com cada segmento do DNA. Então, se vocês estão preocupados com o seu rosto, pelo menos vocês podem saber que o seu DNA é muito bonito. Então, é apenas o corpo humano? Por toda a natureza, continuamos a encontrar a série. Aqui estão as sementes de uma pinha, porque os caroços da pinha crescem 8 espirais no sentido horário, e 13 espirais no sentido anti-horário. Um dos exemplos mais famosos é o girassol. Se vocês virem a face do girassol mais de perto, verão que há espirais por todas as sementes. E se vocês tomarem um tempo para contar as espirais, haverá 21, 34 e 55, e até mesmo girassóis muito grandes. Surpreendentemente, a próxima rodada de sementes cresce em 89 fileiras de sementes, a mesma sequência dos números de Fibonacci. Em termos de biologia, acontece que crescer dessa forma de acordo com a proporção divina, a proporção áurea, maximiza a quantidade de sementes que podem crescer dentro do girassol. Em outras palavras, se você crescer de qualquer outra forma, haverá lacunas vazias de sementes por toda a parte. Mas já que cresce na proporção divina, não há um espaço vazio. Crescer da maneira que o Criador fez maximiza a produção dessa planta. Abacaxis é sem exceção. Além disso, descobrimos que muitas plantas também crescem de acordo com o número divino, a proporção divina, a sequência de Fibonacci. Eles fazem isso porque maximizam o consumo de água e até a luz solar. Crescer dessa forma faz com que a vida floresça. Então, se tivermos uma perspectiva mais ampla, não apenas das plantas, por que o giro de um furacão, esse desastre natural, está na espiral de Fibonacci? Se levarmos nossa mente cada vez mais ampla, os anéis de Saturno são poeiras espaciais e rochas, flutuando ao redor do planeta.
Mas, incrivelmente, essa poeira espacial e as rochas estão na mesma sequência, na proporção dessa proporção divina. E vamos ter nossa perspectiva ainda mais ampla do que isso. Por que a própria espiral da galáxia que está girando no universo agora? Por que isso também está na sequência de Fibonacci? Quem projetou que a galáxia gira da mesma forma que o furacão? E essa proporção, essa razão, também é encontrada em seu corpo e na natureza. As plantas desta terra? Devemos começar a considerar de onde isso vem. Surpreendentemente, humanos, já estamos conectados com a proporção áurea, já que fazemos parte dessa criação. Já que o Criador colocou essa sequência dentro e nós fazemos parte dela, não podemos deixar de ser mais atraentes, mais atraídos pela proporção áurea. É por isso que, se olharmos para os logotipos que acabamos de ver na tela, podemos perceber que as grandes empresas colocam seus logotipos dentro da proporção áurea para que, quando os vejamos, seja mais atraente aos nossos olhos. A National Geographic, o símbolo da Toyota e o círculo da Pepsi. Quando começamos a analisá-los, os designers de arte os colocam dentro dessa proporção para que, quando os vemos, seja o mais atraente e confortável. Então, começamos com as perguntas. Por que somos atraídos por esse padrão entre toda a criação? Para responder isso, devemos considerar quem tem domínio sobre a galáxia, o furacão e o DNA, ao mesmo tempo. Quem é aquele que tem autoridade sobre todas essas coisas? Vocês poderiam, por favor, nomear uma pessoa que tem autoridade sobre o desenho da galáxia e as proporções da dupla hélice? Há um cientista que pode fazer isso? Eu não quero ficar insistindo na pergunta, mas é importante que nós realmente entendamos isso. O único que tem autoridade sobre essas coisas é o nosso Deus. Não há homem que tenha autoridade sobre essas coisas. Intuitivamente, todas as pessoas devem compreender quem é o único que tem o controle sobre a galáxia e a dupla hélice que está dentro do nosso corpo agora. Segundo Crônicas capítulo 6, versículo 18, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Como foi mencionado, intuitivamente, é apenas Deus que pode fazer todas essas coisas. Ele é o único que tem domínio e autoridade sobre ela. É por isso que quando chegamos a olhar para a criação e começamos a entender o padrão e o estilo, não precisamos ver as palavras, feito por Deus. Vocês precisavam ver o nome de Picasso, no final de A Mulher que Chora para saber que era Picasso? Vocês viram o padrão e compreenderam de imediato. Você não precisava ver o nome de Da Vinci na Mona Lisa. Imediatamente através desse estilo, desse padrão, vocês sabiam disso. E da mesma forma, quando vemos a criação, sob a folha, não precisamos ver feito por Deus, ou sob a dupla hélice gravada feito por Deus no céu. Não precisamos ver que a própria criação está gritando para nós. Está falando conosco, se vocês estiverem dispostos a ouvir. No livro dos Salmos capítulo 19, versículo 1 a 4, está escrito: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos confins do mundo. A criação não precisa dizer isso na verdade. Apenas pela sua existência, está gritando para nós. Para aqueles que estão ouvindo, vocês podem saber claramente quem é o Criador. No livro do Apocalipse capítulo 4 versículo 11, está escrito: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Nosso Deus é digno, com certeza, mas através desse versículo, podemos ser lembrados novamente porque o nosso Deus é digno, porque o nosso Deus fez tudo. E o que o nosso Deus fez? Nosso Deus colocou a vontade de Deus dentro de tudo. Isso significa que não é um erro. Não há acidente na criação. Eu não sei o quanto vocês seguiam a arte antes, mas na verdade, Pablo Picasso foi um artista fantástico que pode desenhar o realismo muito bem. Não foi porque ele tinha que desenhar objetos desproporcionais que ele desenhou um abstrato. Ele queria que seu espectador não visse o que seus olhos sempre veem. Você sempre pode ver alguém na vida real. Eu quero desenhar uma pintura que inspire emoção. Em outras palavras, é o estilo intencional do Criador. Isso significa que quando encontramos o padrão na criação, quando encontramos o padrão na galáxia, na natureza e no DNA, também devemos compreender que isso não é uma coincidência ou um erro. Isso não é um acidente. Isso é algo feito, um padrão e uma assinatura do nosso Deus Criador.
Então, nesta época, felizmente para nós, chegamos a conhecer especificamente quem é esse Deus. Não é suficiente apenas reconhecermos Deus. Mas nesta época, chegamos a saber quem é a identidade desse Deus Criador. No livro de Gênesis capítulo 1, a história da criação, vamos conhecer a identidade desse Deus Criador. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O livro do Gênesis capítulo 1 está nos ensinando sobre o Deus Criador, mas o Deus Criador no livro do Gênesis é Elohim. Então, qual é a identidade de Deus Elohim? Se prestarmos atenção ao versículo 26, como sabemos bem, então podemos compreender qual é a identidade do nosso Criador. Elohim disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso significa que esse Deus Criador era singular? Nunca foi. O Deus Criador nunca foi singular porque o Deus Criador Elohim disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, qual é a imagem plural de Deus Elohim? O próximo versículo. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quem veio primeiro, a humanidade ou Deus Elohim? Então, o Deus Criador era masculino e feminino. E dessa criação surgiram os seres humanos, homem e mulher. Nosso Criador Todo-Poderoso, Deus Elohim, fez tudo de acordo com a sua vontade. E quando chegamos a pensar na imagem de Deus Elohim, como masculino e feminino, podemos facilmente entender através da Bíblia que a imagem masculina de Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai Celestial, e a imagem feminina é a nossa Mãe Celestial. Nesta época, conhecemos nosso Pai e nossa Mãe que são os Criadores. É por isso que nesta época, devemos reconhecer o nosso Deus Criador. Incrivelmente, seres humanos, nós temos o privilégio muito especial de dizer que fomos feitos à imagem de Deus. Mesmo que os pássaros, os peixes, os animais no campo, todos tenham sido feitos por Deus, mas nenhum deles foi feito à imagem de Deus. É por isso que os pássaros não podem estudar sobre a sequência de Fibonacci. Os animais no campo não têm o direito de saber sobre o redemoinho da galáxia que combina com o redemoinho do furacão. Quem tem o privilégio de saber esse tipo de informação? A humanidade que foi feita à imagem de Deus Elohim. E é por isso que através dessa apresentação, há uma sincera esperança de que todas as pessoas do mundo, todos os 7 bilhões de pessoas, acordem, vejam a criação diante delas e reconheçam que Deus existe. E uma vez que eles reconheçam que Deus existe, eles reconhecerão o verdadeiro Deus, nosso Deus Elohim, nosso Pai Celestial e nossa Mãe Celestial, que são os Criadores e que nesta última época, estão fazendo a incrível obra da criação. Para aqueles que os recebem, eles estão nos transformando em uma nova criatura para ir ao reino dos céus. Sinceramente esperando que toda a humanidade reconheça o verdadeiro Deus desde a criação, que eles ouçam as palavras da Bíblia e venham ao nosso Pai Celestial e Mãe Celestial. Eu gostaria sinceramente de dar toda a gratidão ao nosso Pai Cristo Ansanron e à nossa Mãe Celestial Nova Jerusalém, que é o poderoso Criador. Como a Bíblia diz, a Deidade plena repousa em forma corpórea e o Criador está conosco agora, dizendo, eu te amo, vocês são tudo para mim, querendo dar graças e louvor ao nosso Pai Celestial e à nossa Mãe Celestial. Eu gostaria de concluir esta apresentação de Deus Elohim, a assinatura dos Criadores. Obrigado, Pai e Mãe.